A paz do Senhor Jesus. Aprove ao Senhor, conseguirmos gravar mais esse vídeo hoje, se Deus quiser. Vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Já deu, só de a gente estar aqui, de a gente tirar esse tempinho para vir falar da palavra do Senhor, E hoje eu quero meditar, junto com vocês, no livro de Ezequiel, capítulo 47. Para que a gente venha meditar no qual é a boa vontade do Senhor, o que o Senhor quer se revelar a nós, E o tema é submergindo nas águas profundas de Deus. Esse é o nosso tema, Ezequiel, ele era um profeta de Deus, que ele foi levado cativo, para a Babilônia, ele foi levado cativo. E quando ele foi levado para a Babilônia cativo, Deus também começou a se revelar mais profundamente a ele, através de visões e visões profundas, Não era assim visões rasas, mas visões muito profundas, Já com o profeta Jeremias eram umas visões mais, mais fáceis, mais leves. Já com ele já eram umas visões mais, mais extensas, umas visões mais profundas, Eu achei muito interessante mesmo. Por isso que eu vim gravar esse vídeo, para que a gente possamos entender o que Deus ele quer falar, o que Deus ele quer se revelar para nossas vidas. Vamos lá, a leitura da palavra, sem mais delongas, para que a gente venha entender qual é a boa vontade do Senhor em nossas vidas. Ezequiel, capítulo 47. Depois disso, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar, e ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá ao oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos um cordel de medir. Ele mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 côvados, que me fez sair pelas águas. As águas que me davam nos joelhos, e outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam na cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se davam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do ribeiro. O 7 diz assim: e tendo eu voltado, às margens do ribeiro havia grande abundância de árvore, de um lado e do outro. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, onde entram no mar, e sendo levados ao mar, as águas tornam-se saudáveis. É extensa nessa leitura. Eu achei ela bem extensa, porque ainda tem muito mais. Mas é para que a gente possa entender um pouco do que o Senhor quer falar conosco. Claro que eu vou resumir, porque mais na frente tem coisas muito interessantes também, mas eu vou resumir para que a gente venha entender, E é muito, muito interessante que quando as águas ela dão em Ezequiel nos atélios, que quer dizer no tornozelo, em algumas linguagens da Bíblia, em outras Bíblias diz assim, em outras traduções,
diz assim que é nos tornozelos, e eles medem, ele mede, né, o anjo ele mede mais 1000 côvados, que quer dizer 500 metros. Ele pega aquele fio, né, e ele mede mais 500 metros. E com esses mais 500 metros, o que acontece? Acontece que as águas chegam no joelho. E ele mede mais 1000 e as águas chegam na cintura. E Ezequiel ele acompanha, né? E quando aquela água chega na cintura, né? Ezequiel olha para o anjo, mas o anjo ainda mede mais 500 metros. E ele olha assim, ele diz, não dá. Não tem como, porque não é mais raso, agora é profundo. Como eu vou chegar ali no profundo? Como eu vou chegar naquelas águas profundas? Porque não é mais andando, e sim agora é a nado, né? Tem que mergulhar, tem que submergir. Lembra do tema? Tem que submergir nessas águas. E ali, vamos para o nosso entendimento agora, de hoje. Assim, o que eu entendi foi que são os níveis de profundidade com Deus, né? Que são os níveis de profundidade com o nosso Deus. Que quando a gente aceita Jesus, a gente está onde? No tornozelo, a gente está ali no rasinho, a gente está começando na fé, a gente está começando a entender, né, esse grande amor do nosso Deus, a gente está tentando entender. Mas quando a gente começa com a nossa caminhada, que a gente começa a se aperfeiçoando, querendo buscar mais do Senhor, a gente vai com águas até nos joelhos. E quando as águas já estão nos joelhos, a gente já queremos nos dobrar. A gente já queremos fazer a vontade do nosso Deus, né? A gente já começa a querer buscar a Deus se dobrando, buscando mais, mas quando as águas já estão na cintura, o nível de profundidade é maior, né? A gente já está um crente mais maduro, a gente não está mais aquele crente que toma leitinho, não, mas a gente já está comendo comidas que sustenta, né? Uma comida mais grossa, né? Não é mais uma comidazinha pastosa, não é um leitinho, mas uma comida que sustenta, uma comida, coisas que realmente dá para a gente suportar, né? A gente entende que as aflições ela vem principalmente desse nível, que é um nível de mais profundidade com o Senhor. Ela vem. Mas quando a gente já está aí, tem pessoas que voltam, que dizem, eu não vou prosseguir porque as minhas lutas aumentaram, as dificuldades aumentaram, mas veja que Ezequiel, ele foi com aquele anjo, né? E o anjo o levou para mais profundo, né? Ele achava que ele não ia conseguir, mas ele foi mesmo assim. Muitas das vezes a gente pensa que não vai conseguir, mas a gente temos que ir, a gente temos que buscar intimidade com Deus de verdade. E Ezequiel ele foi. Interessante que quando Ezequiel ele foi e mergulhou, né, com um anjo, e quando ele mergulhou, mais para frente a gente vê no texto que ele viu peixes ali, milhares e milhares de peixes dentro daquele rio, né? E também que quando ele chegou na margem, né, que ele também viu o quê? Ele viu pescadores, ele viu muitos animais, né? Ele viu muitas árvores. Quando o anjo traz ele de volta, que ele chega à margem novamente, ele olha, aquilo que ele não via, ele começa a ver, né? Porque quando ele mergulhou nas águas profundas, os olhos dele ele foi aberto. Ele não ficou mais com os olhos fechados, não, ali os olhos foram abertos, né? E ele começou a ver. E ele viu peixes, ele viu pescadores, e ele viu muitos animais, né? De muitas espécies. Ele também começou a ver árvores. Árvores, e muitas árvores. E as árvores, elas eram diferenciadas, elas eram muitas espécies também de árvores. Ela não era da mesma, mas elas eram muitas árvores. E assim, interessante também que os frutos daquelas árvores, eles eram comestíveis, né? Mais pra frente a gente vê que o fruto daquelas árvores era fruto bom, era fruto que dava para se alimentar, sabe? Eles eram frutos muito saborosos.
E também diz que até as suas folhas daquelas árvores, elas serviam para fazer remédios, né? Elas serviam para curar. O que eu entendo? O que eu entendo? Quando nós entramos na profundidade com Deus, não há mais lugar para as coisas rasas, não há mais lugar para aquilo que a gente fala assim, não, agora eu estou passando por isso, eu vou desistir. Não, quando a gente entra nas águas profundas, não tem como voltar do mesmo jeito, porque os olhos, eles são abertos, os olhos não vai ficar fechados, eles estão abertos. Então ali, quando ele chega àquela margem, ele vê que são muitas as árvores, que são muitos os animais, né? Que também são muitos os pescadores, e ele vê o extraordinário, ele não está mais limitado, sabe? Porque quando a gente está com água nos joelhos, a gente ainda está limitado. Quando a intimidade da gente ainda está nos joelhos, ela está limitada. Quando ela já está na cintura, já é um tempo mais diferente. Mas diferente mesmo é quando a gente submerge. Diferente mesmo é quando a gente mergulha, né? E tem um encontro verdadeiro com o Senhor, e tem um encontro genuíno, e Deus, ele começa a se revelar a nós, e aquilo que antes era oculto, Deus começa a mostrar, né? A revelar o oculto, o profundo, o escondido. Deus, ele começa a se revelar, não de uma maneira rasa, mas de uma maneira profunda, porque aí sim, os nossos entendimentos, a nossa mente também foi lavada, nós fomos purificados, né? No versículo 8 diz o quê? Que essas águas, elas desaguavam, né, em rios, né, e desaguavam também no rio morto, e onde essas águas passavam, que é a água da vida, que é o nosso Senhor Jesus, por onde essas águas elas passavam, as coisas iam, os rios, eles iam se limpando, né? Tudo que estava sujo ali ia sendo limpo, porque aquele ribeiro, ele veio para dar vida, né? E ele veio para limpar as impurezas que estavam ali. Então aqueles rios, aquele rio ele veio e ele limpava, né? E as suas margens, elas eram limpas, né? E aqueles rios que recebiam aquelas águas também ficavam limpos. Aqueles rios que recebiam aquelas águas ficavam com águas limpas. E interessante também é que aquelas árvores, quando elas davam frutos e frutos bons, aqueles frutos serviam para comer. Isso reflete na gente, para se alimentar. Isso reflete na gente. Nós somos árvores também para o nosso Deus. E quando a gente começa a dar frutos, quando a gente somos árvores boas, árvores que buscam o Senhor, como são pessoas que buscam o Senhor, né? Que a palavra do Senhor diz que a gente começa o quê? A dar frutos, e frutos bons. Ou seja, a gente começa a ser como aquelas árvores, que a gente começa a frutificar, a gente começa a levar uma palavra para o nosso irmão, nossa irmã, de uma maneira diferente, porque a gente realmente tivemos um encontro com o Senhor. A nossa mente, ela está limpa, o nosso corpo, ele está limpo de verdade, e assim a gente pode alimentar outras pessoas com a palavra do Senhor, né? E nós estamos limpos realmente, e até as nossas folhas servem para curar. Pessoas que hoje se encontram feridas, o servo de Deus, quando ele mergulha nas águas de Deus, quando ele mergulha nas águas profundas e fica limpo, ele serve para curar pessoas que andam feridas, né? Em vez de magoar mais, em vez de ferir mais, essas pessoas, quando ela submerge nas águas do Senhor, ela começa a limpar. Não tem mais como ferir pessoas, ela quer limpar, ela quer curar, ela quer alimentar. É assim o servo do Senhor quando tem um encontro genuíno. Um servo do Senhor quando ele busca, quando ele ora, quando ele persevera no Senhor, ele não quer ficar do mesmo jeito. E não tem como continuar do mesmo jeito, porque os olhos eles foram abertos. Você e eu foi limpa, não é mais a mesma pessoa, então não tem como voltar atrás. Daí em diante não tem como dizer assim, eu vou voltar, eu vou retroceder, não tem como, porque você submergiu, você tá limpo, você tá limpa, não tem como voltar, entendeu? Quando está em águas rasas, você ainda fica querendo voltar, mas quando você conhece Deus na sua infinita plenitude, quando você conhece Deus, não tem como voltar, não tem como voltar, porque
ele se revela profundamente a nós. E a gente começa a dar frutos, e frutos bons, e fruto para alimentar, e as nossas folhas servem para curar, servem para dar vida, servem de remédios. Ou seja, as nossas experiências, os nossos testemunhos servem para curar, servem para dar vida. O nosso ensino é diferente, né? Então, tudo que a gente passa para o outro é com profundidade também, porque a gente já experimentou o profundo de Deus. E não tem como retroceder, né? Porque nosso Deus, ele abre os nossos olhos e nos traz vida, e vida com abundância. Então, é esse o texto que eu queria gravar esta noite, que eu queria explicar para que os irmãos, né, que nos acompanham, que entendam que não tenha medo de mergulhar, não tenha medo. Não tenha medo de buscar o Senhor nas madrugadas, de dia, não tenha medo de buscar, mas se eu buscar muito o Senhor, pode me faltar isso, pode me faltar aquilo, as lutas são maiores, não tenha medo. Não tenha medo, busque o Senhor na sua plenitude, que as demais coisas elas serão acrescentadas, né? Elas serão acrescentadas, porque isso a palavra do Senhor diz. Não temas. Então, assim, hoje é essa reflexão para nossas vidas. Jesus está voltando. Não é tempo de a gente ficar em águas rasas. Não é tempo de a gente ficar com o entendimento de que as pessoas venham falar de Deus para nós, mas que a gente que venha, né, falar de Deus para elas e dizer que Deus existe, que Ele é fiel. Que a gente venha escutar pregações rasas, não, que a gente venha realmente estudar a palavra do Senhor e venha trazer a pregação verdadeira, que é arrependei-vos, e o reino do céu está próximo, que essa é a pregação verdadeira, que Jesus ele está voltando. Então não tem como ficar em águas rasas, mas se aprofunde, mas busque o Senhor de todo o coração. É esse o meu conselho para a tua vida, é esse o meu entendimento da palavra. E aqui, irmãos, eu agradeço por ter estado mais uma noite, né, buscando a palavra do Senhor com vocês, buscando entendimento, porque não é fácil, mas Deus ele está no nosso controle. Ele está no controle de tudo da nossa vida. A nossa vida está no controle de Deus, né? Então, esse foi o vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.